Fala galera, tudo bom? Professor Jean falando aqui. Hoje a gente vai ter então uma aulinha aí sobre substâncias puras e misturas, continuando o nosso curso de Química, beleza? Pessoal, então a gente tem um material de estudo, tá? Eu vou disponibilizar esse material de estudo para vocês. Então é um e-book, material do e-book, Peruso e Canto. E aí eu tenho o segmento do capítulo lá para vocês estudarem disponibilizado, ok? Beleza? Pessoal, então retomando o conceito de modelo atômico, que a gente tinha falado anteriormente, né? Que são os conceitos mais primordiais de modelo atômico. A gente tem a primeira teoria científica que aborda o conceito de modelo atômico é a teoria de Dalton. Então, Dalton era um cientista então inglês que ele falava que basicamente a matéria era constituída por pequenas bolinhas, como se fossem pequenas bolinhas de bilhar maciças e indivisíveis que constituíam tudo que existia no universo. Dalton basicamente falava que o universo era constituído por vazios e átomos. Átomos vem do conceito, né, de não divisível. Então, é uma partícula não divisível, uma partícula que eu não consigo quebrar em partículas menores. O que Dalton mais falava, então, no seu conceito? Ele falava também que na natureza a gente tinha vários elementos químicos e que, para um mesmo elemento químico, todos os átomos eram iguais entre si e que para elementos químicos diferentes, os átomos também eram diferentes entre si. A gente vai ver na próxima aula um pouquinho mais sobre modelos atômicos e a gente vai ver que não é sempre uma verdade. Então, átomos de um mesmo elemento podem ter diferenças entre si também. Ele falava também que átomos não eram criados nem destruídos, que é basicamente o que foi utilizado também no princípio de Lavoisier, que a gente vai ver lá para frente. E sobre as transformações ou reações químicas, Dalton falava que tudo que acontecia como reação química, como transformação química, era basicamente a reorganização dos átomos. Juntando todos esses conceitos, então, de Dalton, a gente consegue ter uma ideia, uma visão do micro para o macro do que é a química, né? Então, basicamente, toda a matéria, que a gente já discutiu anteriormente, que é tudo que tem massa e que ocupa espaço no universo, ela é formada de átomos. Toda a matéria é formada de átomos. E esses átomos, de modo geral, eles não estão sozinhos. Esses átomos eles estão unidos, formando moléculas. Essas moléculas, então, são basicamente átomos unidos entre si por meio de ligações químicas, que é um tópico que a gente vai discutir lá na frente também. Uh, a gente pode, então, diferenciar aqui três conceitos importantes. O conceito de átomos, que a gente vê aqui em cima, ok? Que são a menor unidade da matéria, então, são essas unidades indivisíveis que compõem os diferentes elementos. Esses átomos idênticos podem se unir entre si e formar substâncias que a gente chama de substâncias simples. Substâncias simples são formadas por átomos de um mesmo elemento unidos entre si. Podem ser formados só pela união de dois ou por três, por exemplo. O gás, oxigênio, que é o que a gente respira, né? Um dos componentes, né, essenciais que estão nesse ar que a gente respira é o gás oxigênio. O gás oxigênio ele tem a estrutura O2. Então, essa fórmula química O2 representa que eu tenho dois átomos de oxigênio unidos entre si, ok? Eu posso ter, por exemplo, o ozônio. O ozônio é chamado de O3. Por quê? Porque ele tem três átomos de oxigênio unidos entre si. E assim eu tenho uma infinidade de outras substâncias. Essas substâncias são ditas de simples. Por quê? Porque elas são formadas por átomos de um mesmo elemento químico unidos entre si. Contudo, grande parte das substâncias que a gente tem contato no nosso dia a dia são compostas, ou ditos compostos químicos. Essas substâncias químicas compostas são formadas por átomos de dois ou mais elementos químicos. O interessante é que esses átomos sempre se combinam em uma proporção específica. Então, se eu pegar 1 grama dessa substância ou uh, 1 tonelada dessa substância, se eu tenho uma proporção, por exemplo, na água, que eu tenho dois átomos de hidrogênio para um átomo de oxigênio, né? Então H2O, se eu pegar 1 tonelada de água e eu decompor esses elementos, né? Eu vou ter a mesma proporção de átomos. Sempre duas quantidades de hidrogênio para uma quantidade de oxigênio. Ok? Então é muito interessante porque a gente vai combinando esses diferentes átomos e formando as moléculas. Moléculas são então basicamente a união dos átomos.
O que é substância? Outro termo importante, né? A gente falou de átomo e molécula. O que é uma substância? Bom, uma substância é uma porção da matéria que tem propriedades bem definidas e que lhes são características. Matéria, a gente já falou, tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. E a substância, então, é uma parte dessa matéria, que eu consigo diferenciar e identificar por meio do que a gente chama de propriedades específicas da matéria. Quem são essas? Bom, densidade, ponto de ebulição, ponto de fusão, cor, brilho, odor característico, capacidade de entrar em combustão. São características que nos permitem diferenciar as substâncias. Uma substância, ao longo de toda a sua composição, né, de toda essa amostra de matéria, essa porção de matéria, ela vai ter as mesmas propriedades. Isso é extremamente importante. Então, aqui a gente tem exemplo de algumas substâncias. Olha, a gente vê a água, por exemplo. A água, considerando a temperatura ambiente, né, 25 graus, a água, então, é uma substância que nessa temperatura ela é líquida, ela é incolor, ela é inodora, ela tem um ponto de fusão de 0 graus, ou seja, a temperatura que a água passa do estado líquido para o estado sólido é 0 graus, e um ponto de ebulição de 100 graus Celsius. Ou seja, a temperatura em que essa água passa do estado líquido para o estado gasoso é 100 graus Celsius. E uma densidade de aproximadamente 1 grama por centímetro cúbico. Então, eu olho e eu consigo, evidentemente, né, qualquer pessoa consegue diferenciar o que é água. Consigo dizer se é uma substância pura ou não? Só pelo olho não, né? Mas eu consigo diferenciar, a grande maioria das pessoas consegue fazer isso. Eu tenho outras substâncias, por exemplo, que vão compartilhar características com a água. Vamos pegar, por exemplo, um álcool, etanol, um álcool puro. Esse álcool ele também vai ser transparente, também vai ser um líquido à temperatura ambiente, só que ele tem um odor característico e ele tem uma capacidade de combustão. Então ele tem outras propriedades que permitem que eu diferencie essa substância, ok? E as substâncias elas podem se apresentar nos mais diferentes estados físicos de agregação, que a gente já falou anteriormente. Por exemplo, eu tenho o estado líquido, eu tenho o estado gasoso e eu tenho o estado sólido. Aqui a gente tem como exemplo 3 outras substâncias que estão no estado sólido. Tem o enxofre é esse pó amarelo sólido, ponto de fusão de 115 graus Celsius e ponto de ebulição de 445 graus Celsius. O que é interessante? O enxofre tem um odor característico. Esse odor me permite diferenciar, então, essa substância, identificar essa substância, ok? Da mesma forma, o ferro. O ferro, então, ele tem características específicas, né? Essa capacidade de oxidação do ferro é uma característica específica que me permite diferenciar essa substância também. Então, eu tenho um conjunto de várias características que individualmente podem ser compartilhadas por mais de uma substância, mas que em conjunto fazem sentido só para uma substância. Ok? Ok. Só que, de novo, no nosso meio, as substâncias, de modo geral, não estão puras. Ok? Então é muito raro a gente ter contato com uma substância completamente pura. A substância pura, né, como a gente já disse, é uma porção de matéria com propriedades bem definidas e características. Uma outra definição de substância pura é uma porção de matéria formada por um conjunto específico de átomos ou moléculas. Como o próprio nome já diz, a substância pura não está misturada com nada. É só uma substância. Já uma mistura é quando eu tenho a combinação de duas ou mais substâncias. A gente tem aqui, interessantemente, 3 exemplos, né? Então a gente tem uma mistura sólida e 2 misturas líquidas. Olha aqui que é interessante. Vamos começar aqui pela essa do meio, a B. A mistura que talvez uma das que a gente mais tenha contato no dia a dia, né? Tem água, tem açúcar. Sabe? A pessoa tá nervosa, toma uma aguinha com açúcar, né? Então a gente pega a água, joga uma colher de açúcar dentro. Se eu mexo essa colher de açúcar nesse copo de água, eu tenho uma solução, eu tenho uma mistura, e eu observo essa mistura, eu não consigo. Se eu coloquei só uma colherzinha de açúcar e eu mexi bem, eu não consigo observar nenhuma diferença. Visualmente, ele parece uma água pura. Então, nesse aspecto, ela parece água pura. Mas eu sei que eu tenho duas substâncias compondo. Logo, é uma mistura. Só que eu não consigo identificar duas fases diferentes nessa mistura. Eu vejo uma fase única. Então eu falo que é uma mistura homogênea. Homo da ideia de igualdade, né? Iguais entre si. Então uma substância homogênea. Eu vejo as duas substâncias que estão ali, elas formam uma única fase. Eu não tenho distinção entre duas fases. Já eu tenho aqui um outro exemplo de mistura líquida. Água e óleo. Ok? Se eu pego então uma porção de água
e joga um pouquinho de óleo, a gente sabe que o óleo vai se depositar acima da água. Por quê? Porque o óleo é menos denso que a água. A gente vê que aqui, uma das características que permite eu diferenciar as duas substâncias é a densidade. O óleo tem uma densidade menor que a água, por isso que ele fica depositado de modo superior, né, se eu tiver duas porções de água e óleo. Outra característica que me permite diferenciar as duas substâncias é a cor. O óleo ele tem essa cor amarelada. A água ela é incolor. Quando eu misturo as duas, então eu passo a ter, em vez de duas substâncias puras, eu tenho uma mistura. Só que nessa mistura eu diferencio duas fases. Logo, é uma mistura heterogênea de água e óleo. Importante a gente lembrar que mistura não é só líquida. Eu posso ter uma mistura gasosa, por exemplo. O ar que nós respiramos é uma mistura gasosa. Ele combina gás nitrogênio, gás oxigênio, CO2, um pouquinho de monóxido de carbono, ok? Então eu tenho várias substâncias combinadas formando esse ar atmosférico que nós respiramos. Isso também é uma mistura, ok? Não é uma substância pura. E aqui a gente tem um exemplo de uma mistura sólida. Uma mistura sólida formada por pó de enxofre e pó de ferro. Muitas ligas metálicas são formadas pela combinação de diferentes sólidos, que depois são fundidos e geram essa liga metálica. Então aqui eu tenho um pó de enxofre, que tem como característica a sua cor, o odor característico, um ponto de ebulição característico, e o ferro, que também pode ser diferenciado. Duas substâncias puras, que eu misturo e faço, então, uma nova porção de matéria, mas que é formada por duas substâncias agora. Essa porção de matéria eu chamo de mistura, ok? No caso, é uma mistura heterogênea. Observem que a gente consegue identificar, então, os pontinhos de ferro e os pontinhos de enxofre. Então, ela é heterogênea porque eu consigo diferenciar as duas fases. Outro termo importante a gente saber é o termo solução. Okay? Solução em termos químicos, o que é uma solução química, né? A gente usa essa palavra, né, em português já como algo para resolver algo, né? Então, mas em química, solução é um outro nome que eu posso dar para misturas homogêneas, ok? Então, uma mistura homogênea que eu não consigo diferenciar as duas fases é uma solução. Por exemplo, aqui a gente tem um outro exemplo de mistura homogênea que é sal com água. Então, o sal de cozinha, né, que é formado pela substância cloreto de sódio, que é um sal químico também, ou seja, formado por um átomo de cloro unido a um átomo de sódio, que forma essa substância composta, cloreto de sódio, ele vai ser diluído em água. Água, essa molécula, que é uma substância composta, formada por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Quando eu misturo essas duas substâncias, em vez de ter duas substâncias puras, eu passo a ter uma mistura. Essa mistura, se eu não coloco muita quantidade de sal e eu agito bem, ela fica translúcida e eu não consigo diferenciar duas fases, uma fase do sal e uma fase da água. Logo, é uma mistura homogênea, eu posso chamar ela de solução. Ok? Uma solução é formada por dois componentes. O soluto, que é a substância que está geralmente presente em menor quantidade, tá? E vai ser dissolvida em uma outra substância, que está presente em maior quantidade, que é chamada de solvente. Então, aqui no caso, a água é o solvente, porque está em maior quantidade, e dilui o soluto, que é a substância em menor quantidade. Eu tenho uma solução homogênea. Não quer dizer que qualquer quantidade de sal e de água forme uma solução homogênea. Sabem que se eu jogar muito sal nessa água, vai ter uma hora que eu não vou ter dificuldade para dissolver tudo isso, e que esse sal vai parar no fundo. Ok? Então, quando isso acontece, eu falo que eu saturei a solução. Isso é bem evidente com açúcar, quando eu estou fazendo um suco, né? Eu misturo duas substâncias, então, digamos, água e sacarose, que é o açúcar que a gente tem em casa, né? E se eu colocar muito açúcar numa limonada, por exemplo, o açúcar vai parar no fundo e vai formar uma outra fase. Por quê? Porque a solução está saturada. Então, ela era homogênea, mas ela ficou heterogênea, a solução. A água é dita como um solvente universal, né? Por quê? Porque nos meios biológicos a água é o principal solvente, tá? E mesmo na natureza, quando a gente observa com o ciclo da água, nos corpos hídricos, a água dissolve uma infinidade de sais e outras substâncias e carrega essas substâncias. Então ela é reconhecida como um solvente universal.
Toda solução que tem água como solvente, ela é dita de solução aquosa. Tá? E elas vão ser muito frequentes, principalmente para a gente da biologia. Quando eu tenho uma mistura, então, de duas substâncias, né, eu tenho essa mistura, eu posso analisar elas em um sistema, que a gente fala. O que é um sistema? Bom, um sistema é uma parte de matéria que eu isolei e separei para estudar. Não importa se é líquida, se é sólida, se é gasosa. Um sistema é uma porção de matéria que eu vou estudar. Esse sistema, então, falando de maneira mais específica, pode ser dito como homogêneo e heterogêneo. Aqui a gente tem 8 exemplos de sistemas. A gente observa, então, a gente tem água pura, água com sal dissolvido, álcool de farmácia, né? Ou seja, álcool 70%, a gente está usando bastante aí. O que quer dizer álcool 70%? Bom, que a cada 100 ml, 70 ml são álcool e 30 ml é água. Basicamente isso, tá? Pode ter uma variaçãozinha de cálculos específicos. Temos o ar atmosférico, como eu já falei para vocês, é uma mistura. Então aqui eu tenho um sistema, uma porção de ar atmosférico isolada, água com gelo, óleo com água, água com areia, areia e sal. A gente olha esse sistema. Vocês conseguem me falar o que tem cara de homogêneo e heterogêneo? Olhem direito. Estão vendo esses de cima? Estão vendo que a gente não consegue observar nenhuma diferença nas fases? Então, basicamente, são sistemas homogêneos. Os 4 de cima, de A a D. A água pura é um sistema homogêneo formado por uma única substância, que é uma substância composta. Já a água mais sal e a água mais álcool são sistemas formados por duas substâncias. Então, é um sistema homogêneo formado por duas substâncias. Já o ar atmosférico é um sistema homogêneo formado por diversas substâncias, tanto simples, como, por exemplo, o gás oxigênio, né, O2, quanto substâncias compostas, como, por exemplo, o dióxido de carbono, o CO2. Aqui embaixo, já, de EH, a gente vê vários sistemas que são ditos heterogêneos. E olha o que é interessante, né? A gente tem, por exemplo, óleo e água. É um sistema claramente heterogêneo, eu consigo observar bem, então, as duas fases aqui, né? Mas as duas substâncias são líquidas, mas elas se separam por densidade. Já eu tenho um sistema, por exemplo, como água e areia. Então eu tenho duas substâncias em dois estados diferentes. A areia está no estado sólido e ela vai decantar nessa água que está no estado líquido. E eu tenho areia e sal, duas substâncias no estado sólido, mas que, apesar de eu misturar, eu consigo observar os grãozinhos de sal e os grãozinhos de areia. Logo, é um sistema heterogêneo. Interessante a gente observar, por exemplo, aqui na água e no gelo, que é um sistema heterogêneo, mas ele é formado por uma única substância, água. Por que ele é heterogêneo, então? Bom, ele é heterogêneo porque eu tenho água no estado líquido e água no estado sólido. A água no estado sólido, ela forma esse retículo cristalino em que os átomos estão mais espaçados. Por isso que o gelo é menos denso do que a água líquida. E aí eu consigo ter duas fases, apesar de ter uma única substância. Viram que interessante? Ele é um sistema que tem formado por uma única substância, H2O, que é uma substância composta, só que essa substância está presente em dois estados físicos de agregação. Logo, eu tenho duas fases. Logo, é um sistema heterogêneo. Ok? Então, eu posso diferenciar, né, classificar esses sistemas. Então, digamos que eu tenho uma amostra de matéria qualquer, um sistema. Olhem aqui o comecinho da nossa figura. Essa amostra de matéria, ela pode ser uma mistura ou ser uma substância pura. Se eu ver que ao longo de toda a extensão dessa amostra eu tenho propriedades semelhantes, né, idênticas, na verdade, que se repetem ao longo de toda a extensão, isso é um sistema que eu posso dizer que é uma substância pura. Já se eu tenho ao longo desse sistema segmentos que respondem de modo diferente, ou seja, que exibem propriedades diferentes, eu posso ter o que eu chamo de mistura. A mistura é a combinação de uma ou mais substâncias. A substância pura, se eu olhar aqui embaixo, apesar de ser então esse sistema formado por uma única substância, a gente viu que a maioria deles, quando forem formados por substâncias puras, eles vão ser homogêneos. O que quer dizer homogêneo? Eu tenho aquela substância pura, eu observo o sistema, ele tem uma única fase. Ou seja, essa substância pura está presente em um único estado físico de agregação. Já se eu tenho um copo de água líquida com gelo, eu tenho essa substância heterogênea. Por que esse sistema é dito heterogêneo?
Bom, apesar de ser formado por uma única substância, eu tenho essa substância em mais de um estado físico. No caso, água no estado líquido e água no estado sólido. Logo, é um sistema heterogêneo. Da mesma forma, quando eu tenho uma mistura, ou seja, formada por dois componentes, então duas substâncias puras pelo menos, eu posso ter infinitas quantidades de substâncias puras juntas em uma mistura. Eu posso ter uma mistura homogênea, ok? Que é uma solução formada por um solvente e um soluto. Lembrem, solvente é o componente ou a substância que está em maior quantidade. E o soluto é aquele que é dissolvido no solvente, ou seja, presente em menor quantidade. E eu tenho uma mistura, posso ter misturas também heterogêneas. Um exemplo de mistura homogênea, água com açúcar, então água e sacarose. Um exemplo de mistura heterogênea, tem várias, né? Eu posso ter, por exemplo, água e óleo, ok? E eu posso ter misturas heterogêneas sólidas também, por exemplo, o granito é um exemplo de mistura heterogênea, ok? Então aqui de novo em representação, né, atômica de Dalton, né, só com as bolinhas de bilhar representando os átomos, a gente tem figuras que diferenciam. A gente tem aqui no primeiro componente aqui, em vermelhinho, a gente tem átomos de um mesmo elemento, ok? Por exemplo, poderiam ser átomos de oxigênio, átomos livres. Para muitas substâncias é muito difícil encontrar átomos livres. De modo geral, eles estão unidos a outros átomos. Quando eu tenho átomos de um mesmo elemento unidos entre si, eu tenho uma substância simples. Aqui poderia ser, por exemplo, o gás oxigênio, O2. Quando eu tenho átomos de elementos diferentes unidos entre si, formando moléculas, eu tenho uma substância composta, como eu vejo aqui na figurinha em C. Quando eu tenho já uma mistura de diferentes substâncias, eu posso ter então átomos livres, substâncias simples, substâncias compostas, eu tenho o que eu chamo de mistura, ok? A mistura eu tenho mais de uma substância. A substância pode ser simples ou composta. Substâncias simples são compostas pelo mesmo tipo de átomo. Substâncias compostas são compostas por átomos de elementos diferentes unidos entre si. E eu tenho os átomos livres de um elemento, ok? No nosso dia a dia, a gente observa que a maioria das formas de matéria que a gente tem contato são misturas, ok? Já falei para vocês, por exemplo, que o ar atmosférico é uma mistura. A gasolina é uma mistura, então, de hidrocarbonetos que estão ali compondo essa gasolina. O granito é uma mistura que está no estado sólido, mas ele é formado por diferentes componentes. Ok? Então eu tenho diferentes componentes minerais, por exemplo, quartzo e outros minerais que vão estar unidos ali formando essa estrutura do granito. Mesmo pedras que visualmente a gente observa com mais uniformidade, elas também, de modo geral, vão ser misturas. A água do mar é um grande exemplo de mistura. Embora ela tenha aí 96,5% da sua constituição como água pura, é uma mistura, pois esses 3,5% que são sais são de extrema importância para a função toda a função no ambiente marinho, e eles têm uma diversidade de constituição. Então eu vou ter diversos cloretos, vou ter sódio no seu estado bruto, sulfatos e outros elementos que vão estar combinados entre si aí, formando essa mistura complexa que é a água do mar. Se eu olhar a célula, a gente fala que a célula é uma substância também. A célula por quê? Porque ela é um agregado de várias moléculas, várias macromoléculas presentes em um fluido aí, que no caso é a água, que é o solvente universal da vida também, né? Então, a gente tem o citoplasma, por exemplo, como uma substância aquosa. Ele tem proteínas, carboidratos, tem sais minerais, tem os mais diversos elementos aí, as mais diversas substâncias químicas presentes e dissolvidas ali naquele meio aquoso, todas retidas em um meio hidrofóbico, né? Que é essa membrana, essa bicamada fosfolipídica que está ao redor da célula aí. Interessante observar também que, embora muitas vezes a gente observe algo como uma formado por uma única fase, né, como visualmente algo homogêneo, como por exemplo leite, mas entender que, embora visualmente, né, a olho nu, ele seja homogêneo, se eu olhar ele em detalhes, no microscópio, ou mesmo olhar os agregados de substâncias ali, eu vou ver que ele é uma mistura, ok?
e que de fato não é homogênea. Pode ser homogênea ao nosso, ao olho nu aqui, mas quando eu vou olhar com mais detalhes, eu vou ver que isso é uma mistura heterogênea, ok? Dependendo da quantidade de gordura que eu tenho no leite, a gente vê facilmente essa gordura separando, tá? Mostrando que é uma mistura e que ainda é heterogênea. O sangue, por exemplo, ele tem diversos componentes também presentes ali formando essa mistura e ainda tem componentes particulados, como por exemplo as células vermelhas e as células brancas do sangue, que no meio daquela solução que está ali, que compõe o plasma, né, a parte líquida do sangue, forma o que a gente chama de suspensão, porque eu tenho partículas em um meio líquido, ok? Galera, então considerando esses aspectos gerais aqui, considerando que vocês vão dar mais uma olhadinha lá no livro, vou passar um desafio para vocês, beleza? Então vamos lá, ó. Vamos dar uma treinada? Então, um sistema formado por uma pedra de gelo, tá? Pedra bem entre aspas aqui, então uma porção de água no estado sólido, água no estado líquido, sal dissolvido na água e 3 bolinhas de uma substância chamada polietileno. Polietileno é um tipo de plástico muito comumente utilizado para utensílio doméstico, tá? E é um plástico menos denso que a água. Quantas fases há nesse sistema? Quantas fases eu consigo observar nesse sistema? E quantos componentes formam esse sistema? Ou seja, quantas substâncias químicas diferentes eu tenho nesse sistema? Isso é um exercício super interessante para a gente conseguir ver que não necessariamente a quantidade de substâncias químicas que compõem o sistema é a quantidade de fases que ela pode ter. A gente viu, inclusive, que componentes formados por uma única sistemas formados por uma única substância química, eles podem ter fases distintas. Então, posso considerar como um sistema heterogêneo. E, às vezes, sistemas formados por duas substâncias químicas unidas, essas substâncias estão em tão perfeita mistura, né, numa mistura tão bem dissolvida, que eu consigo observar uma única fase. Então, eu falo que eu tenho um sistema homogêneo, apesar de ter duas substâncias. Vamos pensar nisso, então? Então, um sistema, vamos fazer como se fosse um potinho, né? Imagine um potinho. Esse potinho tem uma pedra de gelo, a pedra de gelo está boiando na água líquida, porque o gelo é menos denso que a água. Eu tenho sal dissolvido nessa água, em concentração não saturante, então um pouquinho de sal. O sal dissolve na água líquida, forma uma única fase. E eu tenho 3 bolinhas de uma substância plástica chamada polietileno, menos denso que a água. Se é menos denso que a água, vai para onde? Para o fundo, isso mesmo. Então vai para o fundo da nossa amostra. Eu tenho a água com sal dissolvido. E em cima dessa água eu vou ter a pedrinha de gelo. Logo eu tenho quantas fases? 3 fases. Consigo observar então, basicamente 3 fases, ok? Água líquida com sal dissolvido, polietileno e gelo formando 2 componentes distintos. E quanto de substância que eu tenho aí nesse material? Que substâncias diferentes que eu tenho? Bom, eu tenho água em 2 estados, sólido e líquido. Eu tenho sal dissolvido nessa água. E eu tenho polietileno, que é o plástico, ok? Ó, estão vendo aqui? Plástico menos denso que a água. Às vezes a gente fala, galera, não sei se eu confundi, eu falei invertido aqui, não sei. Deem uma olhada aí, ó. Polietileno é um plástico menos denso que a água. Se ele é menos denso, ele fica em cima. A água que é mais densa fica embaixo, ok? Isso é até interessante, porque o sal também, quando eu incluo nessa água, ele aumenta a densidade dessa mistura. Já ouviram falar do Mar Morto? Então, o Mar Morto é um mar que ele tem uma alta concentração salina, né? Então é um mar interno, um mar continental, presente na região do Oriente Médio, e ele tem uma quantidade salina muito superior à água do mar. Isso faz que quando um humano, né, um indivíduo entre nessa água, ele tem uma facilidade para boiar nessa água muito maior. Por quê? Porque essa água é muito mais densa, ok? E a água que está no nosso corpo ela tem uma quantidade menor de sal, então a gente fica menos denso, a gente flutua nessa água, ok? Então, o que eu observo aqui? Bom, eu tenho basicamente 3 fases: gelo, água no estado líquido com sal dissolvido e polietileno. Consigo distinguir essas 3 fases. E eu tenho quantas substâncias? Eu tenho água em 2 estados, sólido e líquido, sal, que é o cloreto de sódio, NaCl, e polietileno, que é o plástico que está presente aqui, então, acima dessa água, porque ele é menos denso que a água. Beleza, galera? Por hoje era isso. Valeu! Até mais!